Olá pessoal, me chamo Rosivaldo, sou professor de filosofia do 7º ano e hoje nós vamos dar continuidade ao tema sobre falácias. Bom pessoal, na última aula nós começamos a falar sobre falácia e nós vimos algumas falácias. E nós observamos também na aula anterior que falácia é uma espécie de argumento que pretende ser verdadeiro, mas não é. Pretende ser válido, mas não é. É uma espécie de silogismo, mas que falso. É um falso silogismo. E a falácia, ela pode levar à intenção ou não de enganar. Então, há dois argumentos que podem ser considerados falaciosos, porque tem intenção ou não de enganar. Quando há intenção de enganar, a falácia se chama sofisma. A falácia sofista é quando há intenção de enganar. Por exemplo, um advogado, quando está diante da condenação de seu cliente, ele tenta desviar o assunto para que o seu cliente seja inocente. Ou seja, ele tenta criar métodos para fazer com que seu cliente seja inocente. E assim, ele intencionalmente ele cria um sofisma. Para vocês se não lembram de sofisma, os sofistas eram aqueles homens que treinavam para falar bem, para persuadir as pessoas com os seus argumentos. Eles não usavam o argumento próprio, um argumento lógico. Eles usavam de argumentos que fossem induzir a pessoa a aquilo que eles queriam. Por exemplo, treinar as falas diante do público, aquilo que os sofistas faziam. Então não era algo que saía da pessoa, era natural da pessoa, era algo treinado pelos sofistas. Os sofistas treinavam a pessoa. Um argumento, quando sai naturalmente da pessoa, ela não precisa ser treinada, mas quando ela é treinada, aquilo já não é natural dela. Aquilo ela treinou, ela leu vários textos, ela fez isso. É como de vez em quando a gente vê as pessoas lendo texto quando estão fazendo algum argumento. Então é algo que não sai naturalmente. Ele se preparou para aquilo. Agora um argumento natural ele sai na mesma da hora e é muito melhor ter um argumento natural do que um argumento preparado, estudado para saber, porque já sabe qual vai ser a reação das pessoas em certo argumento. E a outra falácia é a involuntária, ou seja, aquela que engana, mas não tem intenção de enganar. Ela pode ser chamada de falácia paralogismo. Falácia do paralogismo é o argumento sem a intenção de enganar. Um exemplo que está aqui no livro é de um homem que pegou uma aranha e começou a tirar as patas dela. E cada vez que ele tirava as patas da aranha, ele dizia: anda aranha. E a aranha, cada vez que ele tirava, a aranha tinha um pouco de dificuldade de andar. E aquele homem, ele pensava que a aranha não ouvia ele direito a cada momento, que ele tirava uma pata. Então, quando ele tirou todas as patas que a aranha não andou, ele chegou à conclusão de que a aranha sem as patas fica surda. E isso não é verdade. Ela não andou porque ela não tinha como andar. Ela não tinha pernas para andar. Pode ser algo meio absurdo para isso, mas é o exemplo que tem no livro.
Mas o paralogismo, ele não tem a intenção de enganar. Às vezes a pessoa está num argumento ali, inofensivo ali, chega lá numa conversa inofensiva, pam, fala e engana ou ofende alguém. Ou seja, ele cometeu um paralogismo, porque ele ofendeu sem querer alguém com suas palavras. E nós podemos ter também outros tipos de falácias. Nós já falamos algumas. Nós podemos ter a falácia com apelo à força. A falácia com apelo à força é a falácia em que consiste em ameaças. Por exemplo, você precisa fazer silêncio na aula ou quer ser suspenso. Então, isso que o professor faz de dizer você quer ser suspenso, isso consiste em uma ameaça. Isso é uma falácia de apelo à força. Então, o professor se utiliza da sua força. Outra falácia é a falácia de apelo à piedade, à misericórdia. Quando a gente usa os argumentos de piedade e misericórdia para poder ter validade no nosso argumento, mas não tem nenhuma validade. Por exemplo, ele não pode ser reprovado da escola, vem de família tradicional e participa da igreja, da vida escolar. Então esse exemplo é um exemplo falacioso. Dizer que a pessoa não pode ser reprovada só porque ele veio de uma família tradicional, participa da igreja e é ativo na escola, isso não quer dizer nada. Se ele vai ficar reprovado, é porque ele não mereceu aquelas notas. Não mereceu aquelas notas. Então, pessoal, são esses os exemplos de falácia. E a falácia, ela surgiu com Aristóteles. Aristóteles, ele criou a falácia para falar justamente dos sofistas. E Aristóteles dividiu a falácia em dois grupos. A falácia dos argumentos que se ligam ao uso da linguagem, ou seja, se liga ao uso da linguagem. E as falácias que são independentes do uso da linguagem. Então, existe falácia que usa um tipo de linguagem para falar com você, falar com a pessoa, e às vezes a falácia que são independentes do uso da linguagem. Então, as falácias são atualmente definidas como argumentos que violam as regras da discussão porque pautam-se em uma discussão. Então a falácia ela pauta em uma discussão e ela violam as regras da discussão. Consegue entender isso? Violam as regras do silogismo. Violam um dos critérios que o bom argumento deve satisfazer e que ocorre com um certo grau de frequência. Então ela viola os critérios do bom argumento. Aquele argumento que tem consistência, que tem uma harmonia, que tem coerência. A falácia não tem a coerência. E a falácia, ela sofre variações no tipo de diálogo em que ocorre. Então, dependendo do argumento, a falácia ela tem uma modificação. Por exemplo, quando nós dissemos aqui, ele não pode ser reprovado porque é de família tradicional. Então, houve uma modificação aqui. A reprovação dele não tem nada a ver com o ser de família tradicional. O aluno, para ele não ser reprovado, ele precisa ter bom estudo, bom conhecimento daquilo. Se ele mostrou não ter bom conhecimento, então ele vai ser reprovado. Por quê? Porque a escola está para ensinar. Se o aluno não está aprendendo, ele tem que aprender. Então, independente de ser de família tradicional ou não, o aluno que não apresentar boas notas, ele vai ser reprovado. Isso é exemplo. Então, isso acaba desviando, entendeu? Do diálogo proposto.
que é a reprovação. Família tradicional acaba desviando o diálogo proposto, que é da reprovação. Então, pessoal, é esse o capítulo sobre falácia, e na sexta-feira nos encontramos para darmos exemplos de falácia. Valeu!